Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início à escola dominical com uma oração, agradecendo a Deus por esse dia. Senhor Deus, obrigado pela manhã que nós temos de domingo para cultuar Teu nome. Obrigado pela igreja, pelos irmãos, por esse culto, por essa aula que podemos ter estudando a Tua palavra. Agora, revisando aquilo que aprendemos sobre o livro de Zacarias e também os outros profetas que temos estudado já há muitos meses da Tua palavra e temos bebido da Tua revelação e aprendido tantas coisas do Senhor, do Teu plano para o Teu povo Israel e para nós. Pedimos, Senhor, que o entendimento das Escrituras aumente a cada dia em nós, não só para conhecermos mais, mas para nos aproximarmos do Senhor, como eu sempre peço, e aprendermos a obedecer também, olhando, por exemplo, do povo de Israel e olhando para a maneira como o Senhor trata esse povo no Antigo Testamento e também conhecendo a maneira como o Senhor trata conosco. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com Zacarias 10. Hoje eu não vou fazer o estudo de Zacarias, eu vou só dar uma revisão. Basicamente eu vou fazer uma revisão do que nós aprendemos semana passada. Vou dar uma repassada com cuidado, que é, de certa maneira a gente pode dizer assim, a mensagem central do livro de Zacarias. Nós falamos bastante do Messias e bastante da nação de Israel. E no fundo, isto é a mensagem central dos profetas do Velho Testamento em geral, né? Aí você vai ver, desde os profetas maiores, profetas menores, sempre tem os elementos parecidos assim nessas profecias, tá? O contexto às vezes muda de um livro para o outro, mas a mensagem básica está ligada com isso aqui. Então, capítulo 10 de Zacarias, versículos 6 a 10, diz assim: E fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, os farei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e os seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e tirá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Então, e aí no versículo 12, para completar: eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Está falando da restauração do cativeiro. Então, isso aqui no fundo é um resumo dos profetas da Bíblia, dos profetas do Velho Testamento. Você tem a nação de Israel, o povo de Deus, né, dividido em duas tribos, ou duas casas, vamos dizer assim, são 12 tribos, na verdade 13, né, como a gente vai repassar daqui a pouco, 13 tribos, mas 12 territórios, divididos em 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. Ele fala aí de um cativeiro, ele fala que ele vai trazer eles de volta do cativeiro, eles vão voltar e vão andar com Deus, tá? Então, se você for ler todos os profetas do Velho Testamento, você vai ver essa mensagem. Você vai ver eles falando contra o pecado, falando contra a idolatria, ameaçando um cativeiro. Depois eles vão para o cativeiro e eles prometem que eles vão voltar do cativeiro. Um dia as duas casas de Israel vão se unir novamente, vão habitar na terra em paz e vão seguir o Senhor. Essa é a mensagem básica dos profetas do Velho Testamento. E nós falamos na semana passada, alguns não vieram, então eu vou repetir. Primeira parte da aula de hoje, eu vou me aprofundar um pouco mais naquilo que eu falei na segunda parte da aula passada. Então, quem não assistiu a aula passada, seria uma boa você assistir o vídeo da aula passada, para compreender o contexto. Está no YouTube, está na minha página ali. Mas eu vou fazer uma revisão aqui para quem não esteve e também para quem esteve, né? É bom repetir
para fixar bem as ideias. Então, nós falamos desse reino dividido que será reunificado, e nós tratamos bastante das 10 tribos do norte, que são às vezes chamadas de 10 tribos perdidas da casa de Israel. Elas vão retornar à terra prometida. Nós falamos que existem muitos povos com costumes israelitas espalhados ao redor do mundo hoje, e que não são parte do judaísmo dominante, do judaísmo oficial de Israel, mas têm práticas muito parecidas, né? Circuncisão, guarda de datas e abstenção de certos alimentos. E muitos desses povos têm DNA de israelita, das 10 tribos do norte, e muitos desses povos se dizem descendentes daquelas tribos, tá? Apesar de estarem separados aí da comunidade de Israel oficial, né? Mas eles têm costumes, e os judeus têm procurado trazer esses povos aí para dentro do judaísmo oficial, e alguns deles até de volta para a Terra Prometida, tá? Isso tem acontecido, isso aí é histórico, tem acontecido, tá? No fim dos tempos, pela Bíblia, nós cremos, até baseado nesses textos como esse que eu acabei de ler, que eles vão se converter e vão retornar à terra de Israel para o reino unificado do Messias. O Messias vai reinar sobre as 13 tribos de Israel. E nós perguntamos qual é a relação da igreja com essas duas casas de Israel, né? Isso nós terminamos a aula passada perguntando, mas qual é a relação da igreja com as duas casas de Israel? Para responder essa pergunta, e eu não vou responder essa pergunta plenamente hoje, eu vou começar a responder no final da aula, mas ela só vai poder ser respondida plenamente quando nós estudarmos o Novo Testamento. E aí nós vamos livro por livro, epístola por epístola, olhando o que a igreja tem a ver com essas duas casas de Israel e qual é o plano de Deus. Isso tem que ser feito devagar e olhando texto por texto, né? Mas vamos começar pensando nos nomes que são mencionados aqui. Olha só, Zacarias 10:6 disse, eu vou ler de novo: fortalecerei a casa de Judá. Então tem uma casa que é a casa de Judá. E salvarei a casa de José. Uma ele vai fortalecer, a outra ele vai salvar. Porque uma estava ali na terra, já tinha voltado da Babilônia, né? Estava ali, só precisava ser fortalecida, ela existia como nação. Casa de Israel, as outras 10 tribos estavam espalhadas, foram espalhados pelo mundo pelos assírios, né? Então eles precisavam ser salvos. Então eu fortalecerei casa de Judá e salvarei casa de José. Depois do versículo 7 ele menciona Efraim, e os de Efraim serão como um poderoso. Então vamos pensar nos nomes primeiro. Falei um pouco disso semana passada, vou repetir e entrar em mais detalhes, para que fique bem claro, tá? Então, ele falou de casa de Judá, falou de casa de José e falou de os de Efraim. Quem são esses? Se você não entende o que é Judá, José e Efraim, você não entende o Velho Testamento, porque esses nomes estão para todo lado, né? Então, precisamos entender isso daqui. Para entender, vamos voltar para Gênesis 48. Gênesis 48, também lemos semana passada, não faz mal, vamos ler de novo, só que desta vez mais devagar, explicando algumas coisas a mais. Gênesis 48, eu vou começar com versículos 3 e 4. Gênesis 48, 3 e 4. E Jacó disse a José. Contexto: estão no Egito, Jacó vai morrer, eles foram com sua família para o Egito por causa da fome, e José está lá, príncipe do Egito, e vai cuidar da família de Jacó. Antes de morrer, Jacó vai abençoar seus filhos e netos. Então ele fala assim, Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Tá,
de Jacó viriam muitos povos. Não sei se já parou para pensar sobre isso, mas quem que vem de Jacó? Quem vem de Jacó? Vem as 12 tribos de Israel. Legal. Quem são as 12 tribos de Israel? Elas são muitos povos ou ela é um povo? No princípio é um povo, o povo de Israel, né? E esses são todos os filhos de Jacó. São 12 filhos e eles formam um povo, o povo de Israel. Por que então a promessa para Jacó é que dele viriam muitos povos, uma multidão de povos? De onde vêm esses povos? Cadê esses povos? Esse é um povo só? E por que ele fala muitos povos? Isso aí, na verdade, está repetindo uma promessa que Deus tinha feito para Abraão, lá no Gênesis 17, quando ele fala: de ti virão muitas nações, né? Quem que vem de Abraão? Bom, de Abraão até consigo pensar, né? Porque ele teve outros filhos, né? Que se separaram em Ismael, né? Que de onde vem os árabes. Você tem Isaac, de onde vem Israel. E você tem os outros filhos dele, quando depois que a sua esposa Sara morre, ele casa de novo, né, com Quetura, e aí ele tem outros filhos, vai gerar outros povos. Então, eu posso pensar assim: Abraão gerou várias nações, porque ele teve filho com várias mulheres, pelo menos 3, né? Agar, Sara e Quetura. Então já vem, pelo menos 3 povos vêm daí, né? Agora, Jacó não teve, assim, ele teve, sim, Lia e Raquel, né? Mas todos os filhos, tanto de Lia quanto de Raquel, quanto das concubinas, formam as 12 tribos, que são um povo. Por que a promessa que de Jacó virão vários povos? Isso é curioso. Primeiro ponto: como é que você forma uma nação? Como é que se gera um povo, né? Bom, para ser um povo, o que você precisa? Precisa de gente, né? Bastante gente. Você precisa de uma terra e você precisa de uma lei. Não adianta eu gerar um monte de filho e cada filho for para um lado, né, um canto do mundo, e cada um vai falar uma língua, cada um vai ter um... Isso não são... eu não gerei um povo, né? Eu gerei muitos filhos. Para você gerar um povo, você tem que ter muitos filhos numa terra com uma lei. Isso gera um povo. Aí você tem um outro grupo numa outra terra com outra lei, né? Então é um outro povo. Como é que de Jacó viriam muitos povos? Ele gerou, uma nação ali de Israel que tinha um povo, que tinha uma terra e que tinha uma lei, a lei de Moisés. Então, esse povo eu conheço. Quais são os outros? Quais são os outros povos? Bom, então, vamos pensar aqui um pouquinho. Eu tenho Abraão, de Abraão vem Isaac, primeiro Ismael, né? Que vem os árabes. Depois você tem Isaac, de onde vem quem? Vem Israel e vem Edom, Esaú e Jacó, né? 2 povos. De Isaac vem Jacó e vem Esaú, que é Edom. Então já tem outro povo aqui sendo formado. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Então nós temos muitos povos vindo de Abraão, né? Você tem então vários sendo tratados aqui como sendo muitos povos. Será que eu tenho assim na Bíblia uma indicação de que de Jacó vem muitos povos? Eu sou filho de Jacó pela fé. Esse termo eu não vejo na Bíblia, filho de Jacó pela fé. Filho de Abraão pela fé eu vejo, né? Mas existe uma outra forma de Jacó gerar muitos povos. Muitos povos. Como que isso acontece, né? Vamos ver aqui. Vamos continuar que a gente vai perceber como é que isso acontece. Então, estou aqui com Jacó abençoando José, né? Vamos ver os versículos então 6 e 7. Então tem os 5 e 6, na verdade. 5 e 6. Gênesis 48, versículos 5 e 6. Agora, pois, Jacó falando com José: os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Eu mencionei isso semana passada, né? Ele está roubando os filhos de José, né? Está adotando para si, né? Esse aqui é meu. Efraim e Manassés agora vão ser meus, né? Por que está falando isso, né?
Por quê? Já não era neto dele mesmo? Já não é da família, pronto, por que ele tem que dizer ele vai ser meu filho? Né? Ele já está em casa, tudo em família. Né? Por que Jacó fala para José, estes 2 primeiros filhos seus vão ser meus, os outros ficam para você? O que isso significa na prática? Significa o seguinte: os próximos filhos de José não vão ser da casa de Israel. Eles vão ser o quê? Das nações. Por quê que eu estou falando isso? Você não sabe quem são os próximos filhos de José na Bíblia. Você sabe esses 2 primeiros, ele teve outras. Quem que era a esposa dele? Era uma egípcia. Ele estava no Egito, ele falava como egípcio, ele se vestia como egípcio, ele parecia egípcio, tanto parecido egípcio que os irmãos viram ele e nem reconheceram, né? Ele era um egípcio para todos os aspectos, assim, ele era um egípcio. E casou com uma egípcia, e teve filhos no Egito, na cultura egípcia. Só que ele foi salvo porque ele cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A casa dele, então, foi uma casa crente. Só que já não tinha mais nada a ver com a cultura da sua família, de Jacó, dos hebreus ali, né? Ele estava príncipe do Egito. Então, o que Jacó fala? Olha, você está aí na sua casa, no Egito e tal, você vai ser um príncipe do Egito, sei, sua descendência vai ficar aí, vai prosperar, mas não esqueça que você é meu filho e eu preciso de descendência da tua casa na minha casa, né? Então, faz o seguinte, os 2 primeiros entram para o meu nome, eles vão seguir comigo em Israel, Efraim e Manassés, de forma que dos 12 filhos de Jacó, um sai e entram 2. Sai José e entram Efraim e Manassés. Então, se eram 12 tribos, viraram 13. Por quê? 12 menos José ficou 11, mais Efraim 12, mais Manassés 13. Então, no fundo, são 13 tribos agora. Originalmente eram 12 filhos, mas saiu um, entraram 2, ficaram 13. Tá? 13 tribos de Israel. Quando eles dividem a terra, olha, a terra, tal lugar vai ficar com Efraim, tal lugar vai ficar com Simeão, outro vai ficar com Issacar. Então, a terra foi dividida, não tem uma terra ali dividida para José, tem 2, uma para Efraim e outra para Manassés. Os levitas não receberam terra, né? Eles moravam em cidades. Então ficou 12 terras, mas são 13 tribos, porque uma se duplicou, né? Então é esse o caso aqui. Você tem José montando uma descendência de outra nação. Então a descendência de José os próximos vão ser egípcios, vamos dizer assim, para todos os aspectos, né? Ele se misturou com as nações, com a nação, e aí ele vai gerar um povo ali misturado. Mas ele foi salvo, então, plenamente salvo, homem de Deus, né? E você tem então isso aqui sendo feito. E aí, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, Efraim e Manassés, ele vai trazer a bênção sobre eles, e ele vai abençoar primeiro a maior bênção fica com o mais novo, né, em vez de ficar com o primogênito. E a gente vê isso mais uma vez nos versículos 17 a 19. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para o transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o meu primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e sua descendência será uma multidão de nações. Olha aqui de novo a promessa. A promessa de multidão de nações não vai para Manassés, vai para Efraim. Aí fica a pergunta de novo: como é que Efraim vai gerar uma multidão de nações? A gente está vendo isso passo a passo. Como que Abraão gera, como que Jacó gera, agora passou para Efraim. Como é que Efraim pode gerar uma multidão
de nações. Vamos seguindo então com a história do Velho Testamento, né? Você vai lendo aí as páginas da sua Bíblia, você vai chegar lá em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, e aí você vê o reino sendo estabelecido em Israel, primeiro com Saul, né? Saul, que era da tribo de Benjamim. Depois, quem foi o próximo rei mesmo? Depois de Saul vem Davi. Davi da casa de Davi da casa de Israel. Tudo bem, mas Israel tem 13 casas agora. De qual casa que era ele? Sim, Judá. De qual tribo? Talvez eu deveria ter perguntado, né? De qual tribo? E aí você tem, depois de Davi, quem é o próximo rei? Salomão. De qual casa? Judá, porque é filho de Davi, é da mesma casa, né? Quando Salomão então morre, o governo vai para quem? Roboão é filho de Salomão, da casa de Judá. Só que Roboão prosperou. O que aconteceu com o reino? Divisão. Quem que foi o outro rei? Jeroboão. Jeroboão da casa de... Aí já é mais difícil de lembrar. Mas é importante você lembrar, que vai fazer todo sentido para o resto da Bíblia. Se você lembrar de qual casa era Jeroboão. Você tem então o reino dividido. 2 tribos ficaram com Roboão. Era Benjamim e Judá. Roboão da casa de Judá, filho de Salomão. Jeroboão conseguiu convencer 10 tribos a ficarem com ele. Jeroboão era da casa de Efraim, aquele de onde viriam muitas nações, né? Por isso que o reino do norte é chamado de Efraim. O primeiro rei foi de Efraim, e Efraim era a maior das tribos também. Então você tem aí reino do norte geralmente chamado de Efraim, reino do sul geralmente chamado de Judá, porque o rei Roboão era de Judá e era a maior tribo, né? Entre Benjamim e Judá. Então tem aí 2 reinos, Efraim ao norte, Judá ao sul. Muito bom, os irmãos estão com a memória boa aí, né? Bom, então temos aí essa divisão. Estamos começando a entender o porquê dos nomes. Como o reino do norte então teve mais tribos, 10 tribos para o norte, ele também às vezes era chamado de Israel. Mas Israel não são as 13 tribos? São. Mas às vezes na Bíblia ele vai usar esse nome só para as 10 do norte, porque é a maioria, né? Olha como isso aparece lá em Jeremias 3, por exemplo. Tem vários textos, né? Eu peguei só o Jeremias. Jeremias 3, versículo 17 e 18, uma profecia para o fim dos tempos. Jeremias 3, 17 e 18. Vamos ver como é que estão divididas as pessoas aqui em Jeremias. Jeremias 3, 17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Aquele tempo, quer dizer, lá no futuro, quando o Messias vier, né, reinar, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. E todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Olha aqui os 2 nomes, né? Mas Judá não é Israel? Judá é parte de Israel. Mas quando separa assim 2 nomes, aí você tem que saber ler a Bíblia, tá? Quando fala só Israel, você tem que pensar, ele está falando das 10 tribos ou está falando das 12 ou das 13, né? Quando fala os 2 juntos, Judá e Israel, aí você tem certeza, Israel está se referindo às 10 do norte, tá? Então, se aparecer no mesmo versículo falar a casa de Judá e a casa de Israel, você já sabe que Judá se refere às 2 do sul, que tinham ficado lá na época com Roboão, e Israel se refere às 10 do norte, tá? Então, ele diz assim: naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Eles ficaram brigando durante anos, séculos, né? Mas agora no fim dos tempos eles não vão mais brigar, eles vão estar juntos na terra. E virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais, né? Então você tem aqui 3 palavras aparecendo. No versículo 17 ele diz: todas as nações se juntarão a ela, a Jerusalém. Então tem as nações,
Tem a casa de Judá e tem a casa de Israel. Então são 3 grupos de pessoas: nações, Judá e Israel. Alguns juntam todo mundo. Todo mundo é Israel, né? Os salvos são todos Israel. Eu acho mais correto você separar as coisas pelo nome. Tá? Todo mundo salvo aqui. Sim, todo mundo salvo. Pelo menos no começo do milênio todo mundo salvo. Depois vão nascendo filhos, eles vão ter que se converter. Mas no reino de Deus, você tem os povos adorando a Deus. Você tem nações, você tem Judá e você tem Israel. Tá? As nações são quem? Os outros, né? Os salvos dos outros povos. Tá? Salvos dos outros povos. Então, Israel, nós vimos, são 13 tribos, ou às vezes Israel são 10 tribos do norte. Você tem que saber, pelo contexto, você vai ter que ver se está falando de uma coisa ou outra. Quem que é um israelita na Bíblia? Israelita é alguém que é de uma dessas 13 tribos, ele é chamado de israelita. Quem que é um israelense? Qual a diferença entre israelita e israelense? Não é a mesma coisa. Na Bíblia você não vai encontrar a palavra israelense, mas nas notícias hoje você encontra. O que é um israelense? Israelense é um cidadão de Israel. Alguém que tem passaporte de Israel é um israelense. Ele tem os direitos civis ali de Israel como nação hoje. Não é a mesma coisa que na época. Aqui na Bíblia, para ser israelita, não basta você morar em Israel, né? Você tem que ser da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E você tem alguns que se converteram, se tornaram israelitas porque abraçaram a religião, né, de Israel. Mas assim, o fato de você estar morando ali, aí não, né? Você pode ser um egípcio que entrou ali, está morando nos tempos de Cristo, por exemplo, né? Mas você não é um israelita nem israelense. Israelense não tem na Bíblia, mas hoje em dia tem. Então israelense não é termo da Bíblia, é um termo de hoje em dia, tá? Judeu. O que é um judeu? Diferença entre israelita e judeu. Judeu é da casa de Judá. Tá? 10 tribos do norte não são judeus, é israelita, mas não é judeu. Judeu é tribos do sul. Esses estão da casa de Judá. Então tem casa de Israel, tem casa de Judá. Casa de Judá manteve a religião de Moisés, de Abraão, Isaac e Jacó, com muitas falhas, claro, muitos períodos de idolatria, mas eles tinham ali o templo, tinham os levitas. A tribo de Levi ficou servindo no templo na casa de Judá, não no norte. No norte, Jeroboão depois inventou uns falsos levitas lá para montar a religião dele, mas os verdadeiros levitas estavam servindo no templo na casa de Judá. Então, judeu é quem manteve a tradição de Moisés. Os fariseus eram judeus, estavam ali guardando a religião de Moisés, com hipocrisia, sim, com hipocrisia, mas eles estavam querendo guardar a religião de Moisés. Samaritanos no norte, que era um povo misturado com as 10 tribos, eles tinham lá suas religiões, né? Mas eles tinham a ligação com Moisés, eles queriam com Abraão, né? Não, principalmente com Abraão, mas não eram judeus. Então aquela terra do sul era chamada de Judéia. Por quê? Porque lá habitam os judeus. Nos tempos de Cristo ela vai ser chamada de Judéia, porque lá habitam os judeus, tá? E aí vai ter, no meio desses judeus, sim, tem gente de outros povos também que se converteu ao judaísmo. Tem alguns das casas do norte que vieram para o sul e quiseram se manter no templo ali, né? Então pode ter um efraimita lá no sul, pode sim. Eles foram lá morar em Jerusalém, se converteram, quiseram manter o judaísmo, né? Então eles são judeus, porque mantiveram a religião de Judá, né? Um pouco complicado, eu sei, mas tem muitos termos, né? Às vezes você tem que ouvir isso de novo para não fazer confusão. Mas eu estou tentando separar as coisas para quando você lê, você entende que existe uma diferença aí entre essas coisas. E o hebreu? O que é o hebreu? Hebreu de Hebreus, né? Livro da Bíblia, carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus. O que são os hebreus? Hebreus são aqueles que falam a língua hebraica. Falam a língua hebraica. Eles são descendentes. No Velho Testamento o termo está ligado com os descendentes de Éber, que é um dos ancestrais de Abraão. No Novo Testamento
ele está mais ligado com aqueles povos que falavam a língua hebraica. Geralmente são os judeus, né? Mas pode ter outros ali também misturados que também mantiveram essa língua, essa cultura. Eles também entravam no pacote, aí também era chamado de hebreus. Tá? Então, são todas as palavras que aparecem, estão relacionadas com o povo de Deus, mas não são todas a mesma coisa. Tá? Elas têm suas diferenças. Como é que, vamos voltar à pergunta, né? Isso aqui só um parênteses para a gente explicar aí as coisas, mas qual é a pergunta? A pergunta é, como é que Efraim consegue gerar muitos povos? É a promessa, né, de Jacó para Efraim, você vai gerar muitos povos. Como é que aconteceu isso? A resposta é que ele gerou muitos povos da mesma forma como José gerou outros povos, se misturando com as nações. José não foi lá e se misturou com os egípcios? Gerou seu povo lá. Então, Efraim gera muitos povos da mesma maneira, se misturando com os povos. Olha só. Isso vai ser profetizado. Isso foi um castigo de Deus, mas também foi um plano de Deus. Lembra que Deus, ele age de maneiras misteriosas, né? Quando José é vendido para o Egito, isso é um pecado dos irmãos deles, né? Mas depois, no fim da vida, ele diz para os irmãos, olha, isso aí foi providência de Deus para salvar vocês. E espalhar também a linhagem de Jacó lá para o Egito, né, por meio de José. E depois, os efraimitas, o reino do norte, Efraim, ele foi espalhado pelos assírios. Os assírios invadiram aquele reino como castigo contra a idolatria de Efraim, levaram para a Síria e depois eles espalharam para outros países e eles não voltaram a se constituir uma nação forte ali no Reino do Norte, né? Efraim foi espalhado. Esse espalhamento foi para cumprir-se uma profecia de castigo contra eles por causa da idolatria, mas também serviu ao propósito de Deus de Efraim gerar muitas nações, porque agora Efraim se misturando com outras nações, ele gera outros povos. Percebe como Deus age, né? Então a coisa ao mesmo tempo é uma maldição, mas também é um cumprimento de profecia que também vai trazer bênção no fim dos tempos, né? Então Deus age de todas as maneiras e nós não conseguimos prever como é que Ele vai agir, a não ser que esteja escrito na Bíblia, né? E aqui está, nós temos aí, veja, lembra de Oséias? Nós estudamos Oséias, aquele que casou com a prostituta, né? E gerou 3 filhos. Um dos filhos, foi de Israel, que significa Deus espalha. Ele profetizou no norte, em Efraim, né? Profetizando contra Efraim. Jezreel é Deus espalha. Depois ele teve uma filha Lohuama, que significa sem misericórdia. Depois ele teve uma filha Loami, que significa não meu povo. Então Deus vai espalhar os efraimitas sem misericórdia, eles não vão mais ser meu povo. Essa é uma profecia contra o reino do norte, por causa dos pecados do reino do norte. Vamos lembrar um pouquinho de Oséias? Vamos lá, vamos ver Oséias capítulo 1. Oséias 1 está antes de Joel e está depois de quem mesmo? Logo antes de Joel tem Oséias, depois de depois Daniel mesmo, né? Joel é mais difícil de achar, mas Daniel é fácil. Eu não consigo lembrar a ordem dos profetas menores, por mais que a gente tenha passado aí anos estudando, né? Um atrás do outro, gastamos semanas e semanas com cada um deles, e eu, quando passa, já esqueci a ordem, né? Mas meus filhos às vezes decoram, as crianças decoram com as musiquinhas, né? Quando são pequenos, né? Mas depois a gente esquece, a memória não funciona muito bem. Mas estamos aqui, livro de Oséias, capítulo 1, versículos 9 a 11, diz assim: E Deus disse: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Olha que forte, né? Falando para Efraim, vocês não são meu povo. Todavia o número dos filhos de Israel, lembra, filhos de Israel são Efraim aqui, será como a areia do mar. Olha só, ao mesmo tempo que ele amaldiçoou, ele está abençoando, né? Vocês não são mais meu povo, mas vocês vão ser como a areia do mar, né?
que não pode medir-se nem contar-se. Acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Olha que bênção. Vou espalhar esse povo e eles vão gerar uma multidão de filhos de Deus. Eles vão se converter no final. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e ainda mais, ainda vão voltar para se congregar junto com a casa de Judá, e constituirão sobre si uma só cabeça, que é o Messias, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. E aí ele restitui Efraim para a glória junto com Judá. Tá? Percebe o plano de Deus? Vou espalhar Efraim. Efraim vai se multiplicar grandemente. Depois esses espalhados que vão constituir muitos povos, eles vão se converter e vão voltar e habitar junto com Judá. Esse é o plano de Deus, e você vai ver esse plano de Deus em todos os profetas. Por isso que o cativeiro é tão importante na história bíblica. Os cativeiros são importantíssimos. Por meio do cativeiro veio salvação para uma multidão de povos. É como Deus age, né? O que eu vou fazer? Ele faz assim. Mas isso ainda não se concluiu, né? Efraim ainda não se converteu, assim, estão se convertendo hoje muitos, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Bom, então a casa de Judá, ela retorna da Babilônia para a terra prometida. A casa de Efraim foi para a Síria, não retornou. A casa de Judá depois foi para a Babilônia, retornou para a terra prometida, que passou a ser chamada então de Judéia, né? Então, a mistura de Efraim com outros povos gera muitas nações e povos. Então, o reino do norte se misturou com outras culturas. Existem alguns que permaneceram com a cultura israelita espalhada por aí, como eu falei semana passada. Outros não, se paganizaram totalmente. Esses aí virou simplesmente as nações mesmo, né? Os gentios. Aliás, por falar nisso, o que significa então gentios? Gentios é um termo que vem do gens, que significa clã. Clã é assim, um grupo familiar, né? Então, os gentios são grupos familiares, são os não-judeus, são as nações. Então, você vê na Bíblia as nações, está falando de outros que não são Israel, não são os judeus, a casa de Judá, a casa de Israel. Isso aí são os outros povos, as outras casas familiares são casa de Edom, casa de Ismael, a casa de Cão, né, os camitas, e todas as outras que geraram a partir daí, das suas misturas. Aí você tem os brasileiros, os africanos, todo mundo, somos gentios, a não ser que você tenha aí uma linhagem israelita, né? Bom, os gentios então são esses outros povos todos, né? E eles, junto com as 10 tribos, essas tribos de Efraim que se espalharam, também se misturaram com gentios. E você pode até aplicar o termo gentil para a parte dessas tribos que de fato se misturou e se perdeu totalmente da cultura, tá? Então vamos fazer assim, isso é um tema de discussão já. Eu posso dizer que essa tribo do norte, Efraim, as tribos do norte, fazem parte dos gentios? Minha leitura é a seguinte: você tem um grupo, como esses que eu falei semana passada, que eles dizem, ó, eu sou efraimita, estou morando aqui no Paquistão, mas eu sou efraimita. Então essa é a casa de Israel. O outro se perdeu, misturou, perdeu completamente a cultura. Não vou dizer que é das 10 tribos mais, já virou outros povos, né? Virou muitos povos. Então, aí, eles se misturaram culturalmente, religiosamente e etnicamente com os outros povos, aí se perdeu, né? Não posso dizer mais que são efraimitas ou que são das 10 tribos do norte, né? Eles geraram outros povos. Existe muito debate com relação a essa nomenclatura agora nesse ponto, tá? Eu estou colocando a minha leitura, eu acho que isso faz mais sentido. Existe um grupo que se manteve, está espalhado, não está na comunidade judaica hoje, mas eles dizem, eu sou descendente de Salomão, eu sou descendente da rainha de Sabá com Salomão, eu sou da tribo de Simeão. Eles falam isso, né? E eles tentam guardar aí muitas práticas da época de Moisés. Então esses são a casa de Israel espalhada, e parte dessa casa espalhada já se misturou com todas as nações, aí gerou muitos povos, tá?
Muito interessante isso do ponto de vista histórico e vai ajudar a gente a entender o Novo Testamento quando começarmos a estudar o Novo Testamento, tá? Eu preciso passar por essa aula um pouco mais técnica, talvez um pouco mais chata para alguns, mas eu preciso disso, senão quando eu começar a falar do Novo Testamento vai embananar tudo, tá? Então estamos aí com esta situação em que nós temos judeus lá em Israel, eu tenho efraimitas, que mantém a cultura aproximadamente, aí, a identidade de efraimita, e eu tenho outros misturados com os outros povos, que são as nações. Então vamos separar em 3 grupos: as nações, a casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Israel e de Judá no fim dos tempos vão se juntar novamente, e as nações vão se juntar com esses para cultuar o Messias, mas eles não vão ser Israel. Você vai ter Israel e Judá, e você vai ter as nações indo lá cultuar o rei Messias. Está no fim dos tempos. Igreja. Como é que entra a igreja nessa história? Vamos lá. Vamos começar com Mateus 21, 43. Mateus 21, 43. Jesus falando com os fariseus, que são a casa de Judá, representantes da casa de Judá. Casa de Efraim já estava rejeitada. Lo-ame, não meu povo, né? Sem misericórdia. Então, você está lá, casa de Efraim já espalhada, já rejeitada. Agora, temporariamente, porque ela vai ser restaurada no final, mas casa de Efraim nessa época de Cristo está rejeitada. Depois você tem casa de Judá, ainda está lá. O que Jesus vai falar para a casa de Judá? Ele vai se oferecer como Messias. Eu sou o Filho do Homem. E as crianças vão cantar Hosana ao filho de Davi, e ele fala, é isso aí mesmo. Mas eles rejeitam, né? E aí o que ele responde para eles então? Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Aqui é a rejeição da casa de Judá. A casa de Efraim já foi rejeitada lá em Oséias. Casa de Judá permaneceu ainda até Cristo. Chega em Cristo, eles rejeitam Cristo, então casa de Judá também vai ser rejeitada. Mas ele ficou sem casa. Em que casa que vai ter agora? Qual é a casa? Tira o reino de Deus desse povo e dá para um outro povo. Qual é o outro povo? Aí são as nações. Aí o evangelho vai para as nações. Vai para os judeus também, que se quiserem converter, né? Vai para a igreja. A igreja é esse povo, eu entendo, essa nação que vai agora servir como luminar para as nações, para que os povos se convertam. Por quê? Porque o luminar, a candeia, o castiçal, que deveria estar fazendo isso, que é Israel, a casa de Israel, a casa de Judá, o castiçal que por meio do óleo do Espírito Santo ilumina o mundo, esse castiçal rejeitou a Deus, então Deus os rejeitou, as duas casas. Mas Deus não vai ficar sem casa, então ele monta uma nova casa, que agora é a igreja, onde tem judeu, tem efraimita, tem grego, tem camita, tem ismaelita, tem edomita, tem quem quiser crer em Jesus Cristo, vai ser salvo, vai formar essa nova nação, que serve como luminar, inclusive os efraimitas espalhados entre as nações. Agora, essa é a casa nova que está sendo formada, o reino de Deus vai para as mãos deles, tá? Em lugar da casa de Israel. Bom, essa igreja, então, eu não vou chamar ela nem de Israel nem de Efraim. Alguns chamam a igreja de Israel, alguns chamam a igreja de Efraim. Eu não tenho essa convicção, eu prefiro deixar os nomes nos seus lugares. A igreja é a igreja. Este é um novo povo. Atos 15:15, pastor Carlos Antônio falou sobre esse texto no domingo à noite, domingo passado, muito importante. Ele vai dizer o seguinte, Atos 15:15, não é 15:15. É o 15:14, eu acho. Isto, 15:14. O que estão discutindo no Concílio de Jerusalém? Se é para impor a lei aos gentios ou não, né, quando eles se convertem. Vai ter que se circuncidar e guardar o resto da lei? Eles decidem que não. Eles dão umas recomendações ali, mas não vai impor toda a lei de Moisés sobre eles.
Por quê? Versículo 14, Simão, aqui é Tiago falando, né? Simão relatou como primeiramente, Atos 15, 14, como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Olha aqui, tomar dos gentios um povo. Está tomando um novo povo, não tinha isso. Esse corpo de Cristo, nesse conceito, os antigos não entendiam, os do Antigo Testamento. Eles entendiam a casa de Israel e a casa de Judá. Esse é o povo de Deus, esse é o reino de Deus. Agora o reino de Deus foi tirado dessas casas, foi dado a quem? A um povo, a um novo povo. Que povo é esse? Aqui está dizendo um povo. Deus tomou dos gentios um povo. Misturou sim com os judeus, porque a igreja começa em Israel, começa com os judeus, a igreja primitiva, né, em Jerusalém. Mas agora é misturado, eles demoraram um pouco para entender isso. Agora não é assim como a gente estava pensando, que eles têm que virar judeus para serem salvos, circuncida e guarda as leis. Não, eles têm que manter santidade, santidade sempre, santidade ao Senhor. Mas os nossos ritos judaicos não, porque é um novo povo, é um novo povo. Essa é a nova casa que é tomada por Deus. Só que, se nós estamos agora em Cristo, somos co-herdeiros com Cristo, né? Opa! Se Cristo vai herdar o reino e o governo no milênio, eu sou co-herdeiro com Cristo, vou herdar também. Eu fui enxertado no povo, no reino de Deus, tá? Paulo, eu não vou ler hoje, nosso tempo está avançado, mas Paulo em Romanos 11, ele vai discutir isso bem em detalhes. Ele vai falar, olha, os ramos originais, que são Israel, os judeus e a casa de Efraim, foram quebrados e tirados da oliveira. O que é a oliveira? É o reino de Deus. Temos um reino de Deus que era formado na casa de Israel e a casa de Judá. Primeiro quebrou a casa de Israel, depois quebrou a casa de Judá. Ficou sem ramo? Não, Deus enxertou ali uns ramos que ele chama de oliveira brava, né? Que é oliveira ruim, somos nós. Fomos enxertados no reino de Deus. Não vai ficar sem ramo, não, pode ficar tranquilo. Por meio desse enxerto, nós bebemos da seiva que vem de Cristo, o Espírito Santo. Nós nos alimentamos. E as promessas que estavam sobre a casa de Israel, a casa de Judá, nós vamos nos beneficiar delas. Por quê? Porque fomos inseridos em Cristo, agora estamos em Cristo. Cristo governará sobre as nações e nós governaremos sobre as nações também. Não seremos Israel, minha visão, não seremos Israel, nem Judá, nem Efraim, mas seremos a igreja governando com Cristo. No milênio, o que vai acontecer com a igreja? A igreja vai ser arrebatada. Esse povo novo que Deus formou, ele vai ser arrebatado. Alguns acham que vai ser no começo, no meio, no fim da tribulação, mas vai ser arrebatado. Quando a gente entra no reino de Deus, nós entramos imortais, com o corpo está transformado, ressuscitado, é outra história. Cristo também, nós somos como Cristo, o corpo imortal. Cristo governa e nós governamos com Cristo sobre as nações do mundo. Mas então vai haver nações e vai haver quem? Vai haver a casa de Judá e vai haver a casa de Efraim unificadas, os povos, porque vão entrar também povos normais, que vão ter filhos. Já expliquei isso, quem não sabe isso, assista as aulas do milênio que a gente falou, né? Então, vai ter povos mortais gerando filhos, essa aí, casa de Israel, casa de Judá, formando uma nação, os povos se convertendo, as nações aí se convertendo, e nós, da igreja, desse povo hoje, ressuscitado, transformado e governando com Cristo. E os 12 apóstolos governam sobre as 12 tribos de Israel. Isso é a promessa que ele deu para os 12, então não é para mim, não é para você. Quem governa sobre as 12 tribos de Israel são os 12 apóstolos de Cristo. Essa é a promessa dele para eles, mas nós vamos governar, reinar com Cristo também. Sobre qual cidade? Eu não sei, né? Eu não sei. Mas você, se for fiel ao Senhor, você vai receber governo no reino. Quem não for fiel ao Senhor, mas tiver crer em Jesus, mas não andar com Deus plenamente, não estiver andando no Espírito, vai sofrer perda nesse reino, né? Você vai ser salvo através do fogo. Você não vai receber sua coroa de governo, né? Você vai estar no reino, foi salvo. Mas suas obras queimaram todas no tribunal de Cristo, você não recebe o governo, né?
Então, existe diferença no reino de Deus, né? Então, tudo isso vai acontecer e então você vai ter esses povos aí habitando ali nos novos céus. Novos céus na terra não, novos céus na terra é depois que tudo acaba, né? Passa tudo isso, passa o milênio, aí você tem novos céus e nova terra, e eu creio que é uma outra realidade diferente. Mas enquanto estivermos no milênio de Cristo, vai ser assim. Como vai ser este governo? Vai ser parecido, eu creio, aqui na terra. Então, como você tem muitas nações, vamos ler para terminar a última passagem, Zacarias 8, 23. A gente encerra o livro de Zacarias, voltando para Zacarias. Zacarias 8, 23. Então, Zacarias 8, 23 não está falando de nós. Está falando dos povos mortais durante o milênio. Nós vamos estar reinando com Cristo, né? Igreja transformada vai estar reinando com Cristo. Mas tem aqui aqueles que se converterem das casas de Judá e de Efraim e das nações, a situação vai ser assim, ó. Zacarias 8, 22 primeiro. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, no milênio, no reino de Deus, vai ter judeu e vai ter nações. Não vai ser tudo junto a mesma coisa, não. Vai ter nações com línguas diferentes, mas vai ter um povo chamado os judeus, povo de Israel. As nações vão querer abençoar Israel, porque Israel está com Deus e eles querem ser abençoados por Deus. Se eu puder pobremente comparar isso com a nossa situação mais atual, assim, para a gente ter uma ideia, ninguém sabe como é que vai ser o milênio, a gente fala assim sonhando, né? Não sabe como é que vão ser essas coisas na prática, vamos esperar para ver. Mas se eu pudesse sonhar um pouquinho e tentar imaginar como é que é a coisa, seria parecido com aquele chamado Commonwealth britânico, o Império Britânico. Como é que funciona? Você tem um monte de nações que pertencem ao Império Britânico, né? Hoje já fragmentou, né? Mas você tem ainda, né? Muitos já ficaram independentes. Você tem a Austrália, você tem a ilha lá da Grã-Bretanha, com a Escócia, o País de Gales, Inglaterra, Irlanda do Norte. Você tem a Índia, o Paquistão, muitos povos aí na África, que um dia pertenceram àquilo que era chamado de Império Britânico. Eles estavam sujeitos a quem? A coroa, que ficava onde? Em Londres. Rei ou rainha da Inglaterra, em Londres, governava todo o império. Mas cada país tem sua língua, cada país tem seu povo, cada país tem seu governo local, e tem suas leis locais, mas tem uma lei do império também que governa sobre todo mundo. E eles devem obediência à rainha e devem impostos à rainha, né? E vai ser assim, parecido pelas descrições que tem na Bíblia. A Bíblia fala que os povos irão levar ofertas para Jerusalém. Então, vai ser parecido com essa situação. É a maneira mais didática que eu consigo imaginar de explicar como é que vai ser essa situação, né? Mas o importante mesmo é você estar nesse reino, né? Não fique de fora dessa, né? Garanta o seu lugar no reino, o seu passaporte no reino de Deus, porque aí você tem acesso a Jerusalém e ao reino, né? Vamos encerrar com uma oração então. Senhor nosso Deus, te agradeço mais uma vez pelo momento que nós estivemos aqui, pudemos apreciar a revelação do teu reino e a glória do teu Cristo, que estará reinando sobre todos nós os que cremos no Evangelho. Te peço, Senhor, que esse reino possa se espalhar, que à medida que os povos em outras nações ouvem o teu Evangelho e se convertem e possam pregar isso para os outros também, teu reino cresça, como assim a tua palavra promete, e nós façamos parte dessa missão de evangelização, dessa missão de alcançar esses outros povos, e que o Senhor abençoe a casa de Israel, o Senhor abençoe a casa de Judá, eles possam se arrepender dos seus pecados e crer no seu Messias Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém.